segundo vídeo sobre projeto de vida, então é interessante, de repente, observar lá o vídeo número 1, porque de repente você pode não entender muito bem as colocações que vão ser feitas relacionadas à questão das dimensões. A partir desse momento, nós apresentamos projeto de vida em duas dimensões: a dimensão cognitiva e a dimensão socioemocional. Para quem viu o vídeo número 1, vai perceber que dentro da dimensão cognitiva eu tenho o domínio, assim como também na dimensão socioemocional eu tenho o domínio, e dentro desses domínios eu tenho habilidades, eu tenho saberes e práticas. Fica complicado para o professor e para o aluno se ele não tiver claro no seu trabalho de projeto de vida qual dimensão ele está trabalhando, qual o domínio que se pretende chegar ou levar esse aluno. Ele vai dominar o quê? Ele vai dominar algo de alguma dimensão. E ele domina algo de alguma dimensão porque ele tem a habilidade correspondente àquele domínio, certo? Então, é importantíssimo que o professor tenha muito claro qual a dimensão que ele está trabalhando do projeto de vida para que ele possa esclarecer o domínio, que no caso seria o objetivo, ou seja, o ponto de chegada do seu trabalho, e aí ele possa então lidar com muita facilidade com as habilidades, com os saberes e com as práticas. Se não ficar claro para o professor a dimensão que está sendo trabalhada no projeto de vida, ele vai ter problema e vai causar uma verdadeira lambança. Vamos para a sala de aula. Nessa organização, pensamos aqui no projeto de vida e nós temos o nosso espaço da sala de aula, onde tradicionalmente se costuma questionar, tanto por parte do aluno e do professor, dada a nossa cultura, que matéria está sendo trabalhada. Qual é o conteúdo da aula de hoje, professor? Aí é o momento em que o professor tem que ter muito claro o seu trabalho, o seu estudo com relação ao projeto de vida e o que ele está levando para a sala de aula, porque ele não está levando necessariamente só um conteúdo. Ele sabe que tem conteúdo e tem matéria. Esse conteúdo e essa matéria pode estar ligado a muitas disciplinas: a física, a sociologia, a matemática, português, a língua estrangeiras, enfim. Então, é por isso que não tem conteúdo. O conteúdo não tem entre aspas. O conteúdo, ele nasce de várias disciplinas, de várias frentes. Porque o que importa é o objeto de estudo que está sendo manipulado naquele ambiente da sala de aula. Esse objeto de estudo está inserido numa proposta de vivência, onde o aluno e o professor vão vivenciar aquela experiência na sala de aula, e aí o professor é aquele que sabe quais as habilidades estão sendo trabalhadas, porque ele está diante de um domínio que será alcançado pelo aluno. Então o aluno terá o domínio ou na dimensão socioemocional ou terá o domínio na dimensão cognitiva. Isso é uma coisa que tem que estar muito clara para o professor que vai trabalhar com o projeto de vida. E aqui eu coloco abaixo as dimensões, ou seja, dimensão pessoal, dimensão social, a do organização e planejamento, a dimensão profissional. Então, é importante que o professor tenha muito claro em sua mente que dimensão está sendo trabalhada, certo? Para que ele possa exigir ou saber se o aluno chegou ou não ao determinado domínio. Eu coloquei uma ilustração aqui no final dessa apresentação que facilita muito a gente entender esses termos. Então aqui, olha as dimensões terrestres. Eu tenho a crosta, o manto, o núcleo e eu tenho o núcleo interno. Aqui eu coloquei as habilidades, saberes e práticas me dão certo domínio da aeronave pilotada. Então vejam só, aquele que vai conduzindo a aeronave, ele está no espaço aéreo, mas ele não é dono do espaço aéreo. Ele precisa ter domínio daquele equipamento no espaço em que ele está interagindo. E o domínio do equipamento, ele só consegue por meio das habilidades desenvolvidas. Então, se ele tiver habilidades, se ele tiver saberes e se ele tiver práticas, ele tem o domínio. Ele não tem o domínio da dimensão, a dimensão espacial, mas ele tem o domínio do equipamento que está dentro daquela dimensão. Então, só para ficar claro aí, o que a gente precisa esclarecer no nosso trabalho quando a gente fala em dimensões. Quando a gente diz, não, eu estou trabalhando a dimensão pessoal. Então, eu preciso saber que domínios são pertinentes à dimensão pessoal. Se eu souber o domínio que
que pertence à dimensão pessoal, fica fácil listar as habilidades que serão trabalhadas para que eu possa, então, gerar a competência, né? Ou facilitar que o meu aluno alcance a competência, uma vez que ele tem o domínio dentro daquela dimensão. Ninguém tem um domínio em todas as dimensões, assim como o piloto da aeronave não domina o espaço, mas ele tem o domínio do equipamento, o domínio de si, ele tem habilidades trabalhadas, saberes e práticas que ajudam a ele ter um domínio para que ele possa trafegar naquele espaço ou naquela dimensão. Eu acho que com esse exemplo fica mais claro para a gente começar a nossa discussão.